finalmente um vídeo sobre o Photopills. A minha intenção aqui não é fazer um tutorial completo do Photopills. Eu vou apenas mostrar algumas ferramentas que eu utilizo para o meu dia a dia, para o tipo de fotografia que eu faço. Então, assim, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve logo agora, já manda aquele tapa no curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos, porque eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. Eu estou chegando aqui no local que eu planejei para fazer aquela foto, mas antes disso eu quero que vocês deem uma olhada nesse pequeno overview aí que eu vou dar do Photopills. Daqui a pouco a gente volta. A primeira coisa que eu faço quando eu começo aqui o aplicativo Photopills é vir aqui em Minhas Coisas e aí aqui clico em Configurações. Aí você tem uma série de itens aqui, você pode escolher sua câmera, as aberturas. Uma coisa muito importante é isso aqui, ó, a altura do uso do dispositivo. Então, eu sempre tento ficar com os braços assim 90 graus, igual está aí na figura. Eu peço para alguém medir com uma fita métrica ou uma trena, né? E eu anoto essa distância em metros para representar melhor a realidade aumentada, principalmente quando eu for fazer a questão da distância hiperfocal. Aí eu saio daqui das configurações e aí tem os planos, né? Então eu vou criar um plano novo aqui. Eu vou vir aqui no meus pontos de interesse, não, vamos aqui, ó. Eu vou aqui em Pills, eu vou vir no planejador, e esse é um dos primeiros que eu uso. Então, o que eu vou planejar aqui? Eu já mais ou menos montei aqui o ponto que eu quero. Então você vai clicar nesse item aqui, é onde você está agora, né? Se você quer que ele vá para lá, o pininho vermelho é o que representa você, é o fotógrafo, né? Então eu vou colocar o quê? Eu quero fazer o nascer do sol na igreja. Então eu sei que a igreja está aqui nesse ponto preto. Se você não estiver aparecendo ponto preto para você, o ponto preto é o quê? É o seu objeto, é o que você vai fotografar. Então, você vem lá em cima, ó, você arrasta aquela aba lá de cima até aparecer esses dois ícones ali, ó, de pontinho, bolinha preta e bolinha vermelha, né? E aí você clica, se não aparecer, você clica de novo, ela vai aparecer, tá? Eu vou me posicionar mais ou menos no local que eu sei, tá? Que eu sei que é mais ou menos aqui. A linha amarela clara, essa amarela aqui, a amarela representa o nascer do sol e a laranja representa o pôr do sol. E aí eu vou pegar o quê? Eu tenho uma igreja aqui, ó, que eu quero fazer o nascer do sol dela. Olha como o sol passa bem rente a ela, né? Então eu vou colocar o meu ponto preto bem em cima da igreja, tá? E aí eu vou configurar esse ponto preto aqui, a altura dele. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que me posicionar aqui, né? Eu vou me colocar aqui, porque isso aí vai dar diferença na hora. Isso aqui na hora que eu for fazer, eu vou me ajustando, né? Então se eu venho mais para cá, ou se eu venho um pouquinho mais para cá, isso aqui eu vou conseguir ver na hora que eu for fazer a foto lá do nascer do sol, né? Aí o que eu faço? Eu venho aqui no ponto preto, clico nesse ícone aqui, mais. Aí tem altitudes. Aí o que eu vou fazer? Você tem pino vermelho e pino preto. Então o que eu fiz? No pino preto, ele vai considerar a altitude da rua, tá? Então eu fiz o quê? Eu adicionei uma compensação da altura do domo da igreja, tá? Na verdade é 103 metros, é uma igreja bem alta. Então eu adiciono aqui, isso aqui é a minha altitude total, né, em relação ao nível do mar, e eu adiciono essa compensação aqui, tá? Isso é para o pino preto. Para o meu pino vermelho, que é onde eu estou, eu não preciso fazer nada, tá? Ele já está numa altitude 802 metros, a igreja fica um pouquinho mais baixa ali no plano, então por isso que ela está a 786 metros, a base dela, porém eu vou somar 103. Aí eu dou um OK, aí ele já vai mostrar lá em cima, ó, o que? A distância que eu estou do pino vermelho para o pino preto, que é 200 e poucos metros, 261,6, o azimuth e a diferença de altitude. Então eu estou 87 metros, a igreja está 87 metros, o ponta dela lá está 87 metros acima de mim. Aí eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui, de novo nesse ícone aqui,
São definições do mapa, ó. É esse ícone que tem duas camadinhas aqui. Aí eu uso ferramentas do mapa. Então tem esse FOV, que é Field of View, tem modo câmera, modo drone, eu uso o modo câmera, né? Se você estiver fazendo foto com drone, quiser saber a área que o drone vai pegar, você usa o modo drone, coloca o tipo de drone, etc. Então eu vou usar esse FOV, e aí eu consigo habilitar e desabilitar vários ícones, por exemplo, o Sol, a Lua, a Via Láctea, o crepúsculo. Eu vou deixar ligado apenas o crepúsculo e o Sol, tá? E no Sol você pode especificar, ó, mostrar as linhas reais, mostrar o tamanho do Sol, se você quiser, caminho, direção da luz e padrão, tá? Então você pode colocar simular com vários itens aí, tá bom? Se eu ligar, por exemplo, a Lua e a Via Láctea, vocês vão ver aqui no mapa que vai aparecer também a Lua, que dá para você também fazer, né, um pôr da Lua, nascer da Lua, e aqui embaixo você tem o decorrer do dia, onde a área clara é o dia e essa área azul escura é a noite, né? Então, a Lua, a azul clara é onde a Lua nasce e a azul escura é onde a Lua se põe, tá? Então a Lua, se você quiser desabilitar, volta aqui nas definições do mapa, esconde a Lua e esconde a Via Láctea. Tem outras coisas também, como chuvas de meteoros, eclipse solar, etc. E aí tem um ícone aqui, ó, que eu vou colocar, eu consigo colocar a câmera que eu estou usando, a distância focal que eu vou usar, que eu pretendo usar, pode ser 200mm, 70mm, 17mm, a distância focal que você for usar. Aí tem aqui a distância até o objeto, que você pode personalizar isso, ou deixar a distância do pino preto aqui embaixo, tá? Eu vou deixar a distância do pino preto, vou focar ali na igreja, vai ser meu ponto de foco, né? Aí eu eu consigo aqui mudar o modo retrato ou paisagem. Reparem aqui na área, ó, que o modo retrato fica menor porque você colocou a câmera na vertical, certo? Paisagem você abre um pouquinho mais. Isso aí vai depender, ó, tá vendo? Se eu usar modo retrato em 200mm, e se você segurar nesse pontinho preto e ir arrastando aqui, você consegue ver nessa área mais clara onde sua câmera e sua lente vai pegar, ó. Então ela vai pegar a pontinha da igreja, dessa torre aqui, e também uma parte do domo. Então, ó, se eu usar paisagem, se eu usar retrato, talvez já não pegue, ó. Tá vendo? Então talvez eu tenha que usar mesmo paisagem. Isso se eu estiver usando 200mm. Se eu mudar para 70mm, aí muda a história. Olha como abre muito mais, né? Aí eu consigo tanto em paisagem, até no modo retrato eu consigo fazer isso daí. Então eu vou voltar aqui para 200. Eu quero pegar o Sol um pouquinho mais próximo. Vou deixar mais ou menos nessa região aqui que eu quero pegar tanto a ponta da igreja quanto a ponta do domo. Vou deixar no modo paisagem, tá? E é isso. Agora, tem a questão do dia. Então, eu estou planejando fazer isso, tá? Uma semana antes, eu estou planejando fazer no sábado que vem. E aí eu vou vir aqui em data, tá? Então eu escolho a data. No caso vai ser hoje dia 3 de julho, vou escolher no dia 10 de julho. Escolho o tempo ou clico em agora. Dou um OK. Então eu sei que nesse dia eu quero fazer uma foto do nascer do sol, ó. Então, eu vou dar até um zoom aqui para vocês verem melhor, ó. Eu fico arrastando aqui, essa parte aqui é o crepúsculo e o nascer do sol. Se eu ficar segurando aqui, ó, o que acontece? Ele dá um zoom nessa área, ó. Se eu clico e seguro, ó, ele dá um zoom e eu consigo ver essa transição até mais suave. Então aqui, ó, é a Blue Hour. E você consegue também ver aqui em cima, ó, o que está os horários, ó, o nascer do sol, o horário exato do nascer do sol e o azimuth, né? E também a lua, tá? Nascer, ó, civil, náutico, astronômico, tem o horário aqui de cada um deles, tá? Hora azul, hora dourada. Então, ó, o que acontece? Por que está com essa linha pontilhada? Porque o sol não nasceu ainda. Quer dizer, ele já está no horizonte, só que devido a altitude, né? A altitude que nós estamos aqui na cidade e também a altitude que eu pus o pino preto, né? Como a igreja tem quase 100 metros de altura, isso aí vai influenciar a quando que o sol vai começar a aparecer ali na igreja, né? Então ele começaria a aparecer mesmo, ó, nesse horário aqui, ó, já na Golden Hour,
Tá vendo? Ainda tá a tracejar, ó. Quando você passa dessa linha pontilhada para esse ponto aqui, quando ele começa a aparecer. Então, 6h59, eu vou me programar para chegar lá umas 6h30. E aí, a partir das 6h30, eu já vou começar a ver o meu posicionamento no local, para eu conseguir, na hora, eu vou utilizar o aplicativo de realidade aumentada, que é esse AR aqui, esse botão aqui que está embaixo, chamado AR. Então, basicamente, é isso que eu uso para fazer um planejamento de foto no nascer do sol. O mesmo vale para pôr do sol, o mesmo conceito vale para nascer da lua, pôr da lua, tudo que você quiser, tá? E você pode salvar isso aqui como um plano, ó. Eu vou salvar ou como um ponto de interesse ou como um plano. Eu vou salvar como um plano, vou criar aqui novo plano e vou nomear de Igreja Santa Isabel, nascer do sol. Salvar. Pronto. Ok. E se você quiser saber se o sol ou a lua vai estar em determinado ponto em alguma época do ano, né? Porque às vezes você vê aquele monumento, né? Por exemplo, no caso aqui a igreja, e você quer saber se o sol ou a lua vai passar exatamente nesse ponto aí, porque às vezes pode dar uma composição interessante com esse plano de fundo e tal. E como é que faz? Então você vai vir aqui em buscar, você clica aqui no buscar, aí você pode tanto ver a questão do sol quanto a questão da lua, tá? Para o sol, você pode pesquisar aí num período de 1 ano, né? Porque o sol vai passar no mesmo local, aí em 1 ano ele vai passar, é garantido assim que você consiga ver ele, se é que ele vai passar em determinado local, né? Durante 1 ano. Então você coloca sol no azimuth, né? O azimuth, lembrando que é esse ângulo aqui, já vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar aqui para mostrar o que é o azimuth. O azimuth é esse, tá vendo? 90,8, esse pontinho aqui, ó. Você estabelece ele, tá? Qual que é o azimuth. Então aqui no caso, ó, se eu puxo o ponto para cá, o azimuth vai mudando, ó. Então ele é uma inclinação ali, um ângulo, né? Uma medida de ângulo. Então, se eu colocar aqui, né, onde eu estava aqui no ponto da minha igreja, da igrejinha aí, mais ou menos nessa posição aqui, né, bem alinhado com a igreja aqui, ó, esse aqui é exatamente aqui, 91,5, ou você vê onde está o ponto preto. Então você vem aqui em buscar, sol no azimuth, você pode colocar sol no azimuth e elevação, principalmente quando você tem, por exemplo aqui, ó, é o caso da ponta da igreja, ó. A ponta da igreja está numa altitude mais elevada, então você tem que adicionar essa altitude, ou seja, essa elevação. Então você tem o azimuth aqui na esquerda e elevação na direita. E aí vamos supor, tá vendo? Ó, você consegue vir aqui mexendo para a esquerda e para a direita, ó, pinçando para a esquerda e para a direita, consegue colocar qual que é a altitude do seu prédio ali, ou do seu monumento. No caso aqui é 100 metros, ó. Vamos colocar 100 metros certinho aqui, ó. Precisão no dedo aqui. Então a gente coloca aproximadamente aí os 100 metros, né? E aí a gente coloca o período do sol. Colocar um período aí de 1 ano, tá mais que suficiente. Eu dou um OK, e aí eu clico aqui em cima na lupinha. E aí ele vai mostrar os resultados. Então, praticamente, do dia 13/9 até... Então o sol vai aparecer nesses azimuths, nessas elevações que eu estabeleci, né? Nesses horários aqui. Então, ó, em setembro, algumas datas em setembro, algumas datas em março, que é essa posição que ele vai estar. Qualquer outra época do ano que você for tentar fazer essa foto nesse azimuth e naquela elevação, você não vai conseguir, porque o sol não vai estar ali exatamente onde você quer. Um outro exemplo é você procurar a lua. Aí no caso da lua, a gente pode manter o azimuth, né? Tá vendo? Ele vai ficar nesse ponto aqui, ó, mesmo ponto da igreja, eu quero alinhar com a igreja. E aí eu seleciono a elevação, já está ok. Só que o período da lua, é interessante você colocar um período maior, tá? Então aqui você pode colocar aí, sei lá, 3, 4 anos, 5 anos. Aí você dá um ok, ele está carregando aqui
as possibilidades. E aí na sequência você clica aqui na lupinha. Aí ele vai mostrar todos os resultados e também as fases da lua. Isso que é interessante. Às vezes você quer fazer uma lua cheia, por exemplo. Quando que é a próxima vez que eu vou conseguir fazer isso? Terça-feira, que é o dia 21 de setembro, às 21h33. A lua vai estar naquela posição, naquele azimuth, né? 91,75, com a elevação em 35,7. Observa aqui que também tem mais ou menos 2 graus de azimuth, ou seja, tem uma tolerância, né? A outra lua vai ser só em setembro, lua cheia, né? Você pode pegar qualquer outra lua, né? E aí você vai tendo várias fases da lua aqui, a próxima é só em março de 2022, e assim por diante. Então, você consegue planejar e saber exatamente a data que vai aparecer você estando naquela posição. E isso aqui é fantástico. Bom, eu cheguei aqui no local uns 15 minutos antes, a igreja está aqui, ó. A minha ideia era fazer aqui com a tele, né, com o sol nascendo aqui perto do domo, né, e infelizmente o dia já faltam praticamente 5 minutos para o sol nascer, né, e por causa dessa névoa aqui, né, de inverno, eu não vou conseguir ver o sol hoje, então eu vou ter que voltar aqui outro dia, infelizmente. Bom, agora eu vou usar aqui no Pios, né, minhas coisas, Pios, aí eu vou usar esse exposição. Isso aqui é uma ferramenta imprescindível para quem faz fotografia de longa exposição. Então vamos lá. Nessa aba exposição, primeira coisa, você vai usar aqui, o que eu costumo usar? Calcular velocidade do obturador, tá? Por quê? Você pode calcular abertura também em ISO, mas a gente quer saber qual que vai ser a velocidade final do obturador, porque normalmente a gente vai estar utilizando o modo bulb, ou às vezes o modo manual mesmo. Isso aqui é mais utilizado para o modo bulb, tá? Quando você não sabe o tempo de exposição, quando você não tem um histograma para te falar quanto que vai ser o tempo final, usando determinado filtro de densidade neutra, né? Então esse aplicativo aqui, essa parte da exposição facilita muito. Outra coisa que é interessante vocês olharem é aqui embaixo, valores de exposição. Então você já começa a pesquisar aqui, ó, são valores de exposição, ou seja, EVs para ISO 100. E aí você tem as condições do EV 100, né, na luz do dia. Por exemplo, areia clara ou neve em plena luz solar ou ligeiramente turva, sombras distintas, EV 100 é 16. E aí você começa a ter vários valores aqui de EV, ó. Então você tem os vários valores de EVs aqui para você se acostumar com esses valores. Por quê? Porque ele dá o resultado aqui embaixo, ó, valor de exposição EV, tá? E aí você tem o quê? Você tem duas colunas, parâmetros de teste e configurações equivalentes. Duas linhas, na verdade. Parâmetros de teste, o que acontece? Eu vou usar a abertura que eu estou usando, tá? Vamos supor que eu esteja fazendo uma foto com abertura f8. Eu estou usando sem filtro, tá? Vamos supor que a minha velocidade, aí eu estou na luz do sol, aí deu 1/125 e eu estou usando o ISO 100, mais baixo possível. Aí, nós temos configurações equivalentes. Aí você vai fazer o quê? Normalmente, eu mantenho a mesma abertura, mantenho o mesmo ISO, eu não quero mudar o ISO, e aí eu vou ver, aqui embaixo aparece velocidade do obturador, e aqui, por último, tem o filtro, ó. Aqui você vai escolher o filtro, se você quer 0 stops, 1 stop, 2, 3, assim por diante. Tá? Então você pode jogar aqui, ó, você pode simular. Se você tem um filtro de 10 stops, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai te falar quanto que vai ser a sua velocidade do obturador, 8 segundos.
E vamos mais longe, vamos supor que você tem um filtro de 10 stops que você mediu ele, você sabe por experiência que ele tem 10 stops e 1/3. Reparem que tem aqui, ó, do lado direito do 10 stops, tem um pequeno ajuste aqui, ó, 1/4, 1/3, meio. Então, se você tem 10 stops e 1/3, aí você tem, vamos supor que é ND 1024 mais 1/3. Ele já vai te jogar aí, ao invés de 8 segundos, 10 segundos, tá? E o valor de exposição, ó, o EV mais 12,97, arredondando para mais 13, tá? É uma condição de dia aí com bastante luz. Mas vamos supor que essa velocidade aí do obturador, como está abaixo de 30 segundos, eu não precisaria usar esse aplicativo, eu conseguiria ver no próprio Live View, no próprio histograma da câmera, eu conseguiria ver isso. Mas vamos mais longe aí. Eu quero fazer uma foto aí que eu sei que vai dar um efeito legal se eu deixar bastante tempo de exposição. Vamos supor aí uns 3 minutos, tá? E agora, que filtro que eu uso? Você pode ir na tentativa e erro aqui, ó. Filtro de 10, vamos supor que eu vou usar um filtro de 15 agora. 15 stops. Olha só, me deu 4 minutos e 22. É quase aquilo que eu queria. E agora, como é que eu faço? Eu preciso de 3 minutos exatos. Como é que eu faço isso? O que eu faço agora? O que você pode alterar aqui? Nas configurações equivalentes, você pode vir em ISO, por exemplo, e mexer no ISO. Vamos supor um ISO 125, tá? Olha lá, 3 minutos e 30 segundos. Ou um ISO 160, se sua câmera permitir esses ISOs intervalados, 2 minutos e 44. Vamos supor agora que você vai, eu quero saber qual que é o ISO que eu devo usar, né? Eu sei que eu quero 3 minutos de exposição, né? Vamos mudar aqui. Eu quero 3 minutos, que é 0. Quero exatos 3 minutos, né? Eu quero, sei lá, eu só tenho um filtro de 6 stops. E aí, eu queria uma exposição de 3 minutos com um filtro de 6 stops. Qual o ISO que eu devo usar? Nossa, o ISO 1. É um ISO baixíssimo, então você não tem capacidade de fazer isso. Porque o filtro de 6 stops é muito claro. As suas configurações aqui estão 1/125, você está num dia muito claro. Um filtro de 6 stops, para fazer uma foto de 3 minutos, ele não vai ser o suficiente. Você vai precisar aí de um filtro de 15, como a gente tinha falado. Vamos colocar o de 15 aqui, ó. Aí ele vai te calcular o seu ISO aqui embaixo, ó. 160. Tá? Ele arredondou aqui, porque aqui era 2 minutos, lembra? 2 minutos e 44. Então ele arredondou para ISO 160. Outra possibilidade, você pode, por exemplo, e se eu usar um filtro de 10 stops, qual seria o meu ISO, né? ISO 6. Ou seja, não dá para você fazer esse tempo de exposição de 3 minutos com um filtro de 10 stops. A não ser que sua câmera possibilite um ISO 6, o que é praticamente inviável. Então eu vou voltar aqui, eu vou calcular a velocidade do obturador, meu ISO vai ser ISO 100, tá? Algumas câmeras possibilitam ISO 64, ISO 50, então você usa sempre isso aqui a seu favor. E aí eu quero lá o meu filtro de 15 stops, porque eu quero fazer uma foto aí com 3 minutos, né? ISO 160, né? Porque eu fiz um ajustezinho para conseguir chegar lá nos 3 minutos. Aqui embaixo você tem o temporizador. Então você consegue dar um start por aqui também, ó. Ele já vai com o tempo exato. Então você consegue pausar, continuar ou cancelar. Mais um PIOS que eu uso aqui é a tabela DOF, ou Depth of Field, profundidade de campo, e essa tabela hiperfocal. Então se eu vou na tabela DOF, novamente vai me perguntar o modelo da minha câmera, qual que é a distância focal, e calcular, ó, plano de PDC total ou pode ser plano perto, plano longe. Eu procuro deixar nesse daqui, tá? Mas você pode escolher aqui, se você quer o total, né? Ou se você quer o perto, longe. Eu prefiro deixar esse perto, longe. Então, como é que eu faço? É uma tabela, ó, tá? Uma tabela tem o quê? Tem aqui as linhas que são a distância... aqui nessa linha aqui é as distâncias focais. São as aberturas, ó, f2.2, f4, tá? Então vamos lá naquele nosso exemplo, estou usando agora f8. E aqui embaixo, o que a gente tem aqui? A distância do objeto, ó.
Só que na primeira linha, embaixo da distância do objeto, a gente tem o quê? Hiperfocal, tá vendo? Então, hiperfocal aqui, ó, na abertura f8, a minha distância hiperfocal é 1,22 metros. Se eu usar f11, já vai para 0,87 metros. Vamos voltar aqui para f8, então minha distância hiperfocal é 1,22. Então, o que acontece se eu quiser focar um objeto que esteja a meio metro? Então, eu vou vir aqui na tabela, eu vou procurar aqui meio metro, eu vou vir aqui na minha abertura f8, ó, meio com f8 vai dar 0,36, 0,84. O que é isso? Se eu focar em meio metro, eu só vou conseguir foco de 36 centímetros até 84 centímetros. De 84 centímetros até o infinito vai ficar desfocado, tá? Por quê? Porque a minha distância hiperfocal não é 1,22. Então, se eu utilizar uma distância, se o meu objeto estiver antes de 1,22, eu não vou conseguir maximizar a minha profundidade de campo. É a mesma coisa, ó, se o meu objeto estiver a 0,75, vou ter isso daqui. Se meu objeto tiver 1 metro, né? Agora, se meu objeto tiver 1,5 metro, olha que interessante que acontece. Eu vou conseguir foco de 67 centímetros até o infinito. Por quê? Porque eu estou aproximadamente ali na distância hiperfocal. Então, se eu focar em 1,22, que é a minha distância hiperfocal, eu vou conseguir aí, ó, de 0,67 até o infinito. Ou se eu focar no próprio objeto, né, eu vou conseguir aí uma distância muito boa, aí, uma profundidade de campo excelente. E aí eu posso também, claro, variar a minha abertura. Se eu estou em f8 quero ir para f11, ó, eu consigo de 55 centímetros até o infinito. Outra opção é você fazer empilhamento de foco também. Você consegue também ver aqui, ó, visualmente o que está acontecendo, né? Então você consegue ver aí, ó, a distância do objeto, né? Aqui está a distância do objeto, você consegue ver 1,5 metro, qual que é a distância hiperfocal, 1,22, o perto e o longe, e o que vai estar em foco. Além disso, você também pode utilizar a outra tabela, você tem a realidade aumentada aqui, você pode utilizar essa outra tabela de distância hiperfocal. Então aqui é uma tabela que só vai te informar a distância hiperfocal. Então eu prefiro não usar ela, eu prefiro usar praticamente só para ver qual que é a minha distância hiperfocal aqui nessa tabela. Então, por exemplo, se eu estou utilizando 17 milímetros com f8, eu sei que a minha distância hiperfocal é 1,22. Mas ele já te dá isso aqui nessa tabela DOF, ó. Ele já te dá aqui a distância hiperfocal. Então eu prefiro usar praticamente só essa tabela DOF, tá? Ela é muito mais intuitiva e prática de usar. Outra seção que eu uso bastante é esse daqui, quando eu vou fazer astrofotografia. Tem esses dois aqui, ó, estrelas pontuais e rastro de estrelas. Vamos lá no estrelas pontuais. Novamente aqui eu vou escolher o modelo da minha câmera. Aí eu escolho aqui a distância focal. Eu estou usando uma lente 1740, então eu vou usar 17 milímetros. Você consegue até colocar um teleconverter aqui, se você quiser. Aí eu vou usar a minha abertura. Minha lente é a máxima abertura dela é f4. Você tem aqui também uma declinação mínima, tá? Eu não uso isso daqui. Aí você tem aqui padrão ou acurado, quando você vai deixar trilhas quase imperceptíveis ou quando você vai fazer impressões grandes. Então, impressões grandes, normalmente, o que acontece, ele vai ser mais restritivo. Reparem aqui embaixo, os tempos mudando aí, dá quase o dobro. Então, você precisaria quase dobrar o seu ISO. E aí, começa a ter aquela questão, né, que às vezes o seu ISO pode estar muito elevado e começa a dar ruído. Aqui embaixo ele vai dar duas regras, regra NPF e regra dos 500. Então aqui a regra NPF ele vai mostrar qual que é o tempo máximo que você pode usar para você ter estrelas pontuais, ou seja, para você não ter aquelas vírgulas, né, ou a estrela correndo, a estrela se movimentando, né, na verdade é a Terra que está girando, então ela, como ela gira, ela marca a estrela. Ou você usa a regra NPF ou você usa a regra dos 500, né? Então, no caso da regra dos 500, ela é uma regra clássica, né, que foi usada desde as câmeras de filme, então eu poderia usar até 29 segundos, ou você usa essa regra NPF, só que aí você vai precisar usar um ISO maior,
Ou você pode usar um intervalo, você pode usar entre as duas. No caso aqui, o que eu costumo fazer? Eu sempre começo com ISO 3200 e eu uso um valor aqui entre esse 16,79 e 29. Eu uso 20 segundos, 25 segundos e eu faço testes com essas duas velocidades e eu olho na imagem para ver qual que ficou melhor. Aí um outro que eu costumo usar é esse rastro de estrelas. Então esse rastro de estrelas eu consigo, arrastando minha mão aqui para o lado esquerdo e direito, ó, vendo quando que fica mais ou menos comprido. Você precisa especificar aqui, ó, se você está no Polo Norte, na região, no hemisfério norte do planeta Terra, ou se você está no hemisfério sul. Nós aqui no Brasil estamos no hemisfério sul. Essa estrela, esse ponto aqui que as estrelas ficam girando ao redor, né, ele fica abaixo da constelação de Cruzeiro do Sul, né? Então você tem uma regrinha ali para você saber exatamente onde que fica esse ponto. No hemisfério norte é mais fácil, é uma estrela bem pontual e fácil de achar, que é a Polaris. Então é muito mais fácil. E lembrando que eles giram para esquerda, né? As estrelas giram para a esquerda no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul giram para a direita. Então tem essa diferença aí também. Aí você pode especificar o tempo. Sei lá, eu tenho 3 horas para fazer essas fotos. É uma opção. Tem o ângulo aqui também, 90 graus. Para conseguir um ângulo de 90 graus, eu vou precisar ficar quase 6 horas à noite, né? E tem a parte visual também, ó. Se você quiser um círculo quase completo, inclusive na parte de dentro, você teria que ficar 24 horas, o que é inviável. Agora, se você quer um círculo completo na parte de fora, provavelmente aí, ó, o último círculo ali, ó, fazer um círculo completo são 9 horas e 17 minutos, 9 horas e 18 minutos. Os círculos mais afastados, eles normalmente são mais longos, ó. Você já vai conseguir um círculo mais longo fora da região. Os mais próximos do centro são mais curtinhos. Então, se você falar, só tenho 1 hora, quero fazer um teste de 1 hora, você vai obter esse resultado aqui. Eu quero 2 horas. Então, se você quiser algumas coisas mais longas, tem que ficar um tempo maior.